Olá, meu amigo, tudo bem? Eu ainda sou José Inácio e, apesar da minha barba, eu me sinto preparado para apresentar este, que é o curso de Elétrica e Eletrônica da Audio Academy. Vamos começar o nosso curso com uma breve revisão de alguns conceitos de elétrica que nós vimos lá no curso de Fundamentos de Áudio. E, claro, veremos também informações novas complementando o que já foi visto anteriormente. Primeiramente, vamos lembrar que o som é uma cadeia de vibrações transmitidas por um meio, no caso, o ar. E as moléculas do ar passam por compressões e rarefações, ou seja, são variações de pressão de ar. E como os equipamentos de áudio representam essa variação de pressão? Muito bem, é simples. Através da eletricidade. O sinal de áudio é um sinal elétrico. E, por analogia, as variações de pressão são representadas por variações de tensão ou corrente elétrica. É por isso que podemos estudar a senoide como representação do sinal de áudio. E, com relação à amplitude do sinal de áudio, cabem algumas considerações. Valor de pico é o valor máximo em tensão ou corrente que um semiciclo pode atingir. Valor pico a pico é o valor em tensão ou corrente dado pela diferença entre os semiciclos positivo e negativo, que é 2 vezes o valor do pico. E valor RMS, ou Root Mean Square, é o valor eficaz de tensão ou corrente média ao longo do tempo. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas ou elétrons em um meio condutor. Para termos corrente, precisamos de uma diferença de potencial entre as suas extremidades. Essa diferença é fornecida pela rede elétrica ou por uma bateria. E, claro, o circuito elétrico precisa estar fechado, isto é, sem interrupções. A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. E são necessários 6,28 vezes 10 elevado a 18 elétrons para formar um coulomb. Tensão elétrica é o DDP, ou diferença de potencial, exercida nas extremidades de um circuito. E a tensão é independente da corrente. Por exemplo, se um circuito estiver desligado, mesmo com uma bateria, não haverá corrente. E, de forma geral, podemos dizer que há 2 tipos de tensão ou corrente: a contínua ou a alternada. Na corrente contínua, o sentido da corrente é constante do negativo para o positivo, e a voltagem é constante por certo período de tempo com pouca oscilação. É uma corrente baixa. Vemos isso em pilhas e baterias, por exemplo. A corrente alternada varia em ciclos ao longo do tempo. No Brasil, por exemplo, a rede elétrica é de 60 Hz ou 60 ciclos por segundo. E o sentido da corrente se alterna nesses 2 sentidos, não só do positivo para o negativo. A corrente alternada existe para a transmissão de energia elétrica por longas distâncias, por ser mais eficiente e barata. No próximo vídeo, vamos continuar revisando os fundamentos de elétrica. Veremos a resistência, circuitos em série, em paralelo e os mistos. E também veremos as fórmulas que tanto amamos, né? Só que não. Como, por exemplo, a lei de Ohm. É isso. Então, até lá. Tchau.